Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul a participação popular e cidadã. Acontece nessa semana, participação popular cidadã, que já foi orçamento participativo. A gente comentava aqui desde quando é feita essa consulta, e a Cíntia falava que era desde o final do último ano do governo Brito. Ela está conosco, Cíntia Agostini, presidente do Codevat, e Maurício Rocha, coordenador regional da participação popular. Cíntia, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol, tudo bem? Maurício, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia Vini, bom dia a todos os ouvintes da Tirol. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que, até por curiosidade, que a gente possa citar para localizar um pouco os nossos ouvintes. Se vocês ficam à disposição, fiquem à vontade para responder. O que nós já tivemos nesses anos, lá se vão alguns anos desde o último ano do governo Brito, nós falávamos que era outra denominação, e o governo Olívio que trouxe orçamento participativo. O que nesses anos mudou em termos de orçamento na vida da nossa região? Quais obras que vieram alencadas? Pode ser as obras mais recentes, mas o que de significativo veio para a região desde o início desse processo? Bom, Vinícius, o que a gente fala de hoje participação popular e cidadã, que já foi consulta popular, depois foi orçamento participativo e retorna como consulta popular, na verdade, no fundo muda de nome, mas a lógica não muda muito, que é a possibilidade de nós, enquanto cidadãos das nossas regiões e do Estado, poder participar na decisão do orçamento. Participar na discussão de parte do orçamento e na decisão de projetos. Hoje a gente está falando de 200 milhões para o orçamento do ano que vem, em se tratando de recursos. Já foi mais, já foi menos, variou as discussões, etc. e tal. Mas esse período todo sempre teve uma parte do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul reservada para a decisão da população. E eu acho que essa é a grande questão, independentemente de que forma que se fez, porque a gente tentou várias formas, porque como isso é inédito, né, Vinícius, é diferenciado no Brasil e no mundo, é na tentativa que vai se aprendendo. Nessa história toda, mas pelo menos do que a gente tem de registros, o Vale do Taquari decidiu em torno de 40 milhões de reais. Desse montante todo, mais de 75% foi recebido, efetivamente. Falando pelo menos da década de 2000 em diante, foi recebido, o Vale do Taquari recebeu. E aí a gente pode falar que o histórico mais distante, basicamente eram projetos na área da educação, segurança, alguns projetos de pesquisa, etc. e tal. Mais recentemente, aí sim a gente pode ter, e é o que a população tá vendo mais próximo. Se nós falar na área da saúde, os nossos hospitais têm 4 anos consecutivos aí que estão conseguindo recursos da nossa participação popular e cidadã. Turismo, veio mais de 600 mil reais para sinalização, e agora as qualificações que estão acontecendo via Turvales são de recursos da participação popular e cidadã. Se nós olharmos as viaturas hoje que estão junto com a nossa Polícia Civil, Brigada Militar, o caminhão do Corpo de Bombeiros que foi para Encantado agora no ano passado, é da participação popular e cidadã. Poucos recursos que não da participação, inclusive para segurança, alguma coisa, mas muito pouco. Nós, para falar da nossa agricultura familiar, que é a base da nossa cadeia produtiva, só nesses últimos 2, 3 processos nós conseguimos atender 90 agroindústrias na região, 90, e agora estamos assinando, e isso também é oriundo da participação popular e cidadã, convênios para alguns municípios na área de pastagem do leite, da cadeia produtiva do leite, e outros da irrigação. Tanto convênio com o município para redes de água, como com produtores para cisternas, poços e assim por diante. Só para citar alguns exemplos que me vêm em mente agora, exato. Mas isso tudo está aqui, está próximo, nós estamos vivenciando, o nosso produtor está vivenciando, quem está fazendo um curso de turismo está vivenciando isso, tem pesquisas também que são financiadas, todas elas com a decisão do voto da nossa população. Exatamente, por isso que eu fiz essa pergunta, para que a gente pudesse tornar aí palpável, para que a gente pudesse sentir de fato esse reflexo. Maurício, ao pé da letra, se formos analisar a participação popular cidadã, nos remete justamente às pessoas decidindo. A participação no Vale do Taquari,
desde, repito, lá do governo Brito, ela tem aumentado no governo Olívio, talvez tenha sido, foi instituída no governo Brito, né, Cíntia, mas no governo Olívio que ela teve a grande repercussão, talvez incorporou de fato no governo do estado durante os 4 anos de Olívio Dutra, a participação, ela vem, a que patamar? Ela vem num crescente, as pessoas estão de fato percebendo que participando os recursos vêm para o Vale do Taquari, para a nossa região, para as nossas cidades, vem num crescente ou como é esse gráfico da participação da região? A gente percebe, Vini, que a participação ela está diretamente ligada à efetivação e à execução dos pagamentos, né? Períodos em que os pagamentos foram feitos com uma efetividade maior demonstravam em seguida uma retomada da participação, né, do voto da população, não só do Vale do Taquari, como do Rio Grande do Sul como um todo. E ao passo que alguns momentos que tiveram atrasos e dificuldade no pagamento também surtiu efeito numa redução da participação. Então agora a gente percebe, a partir do ano passado também, já uma retomada, né, e já um gráfico em elevação da participação a partir, né, do acordo que foi feito no ano passado, do governo com os Coredes, da retomada dos pagamentos do processo de participação. A gente já percebeu uma retomada e a gente espera que esse ano a gente possa, na prática, né, perceber isso também com votações recordes aqui no Vale do Taquari. Bom, Cíntia, você falava antes no processo que é referência a nível de Brasil e de mundo também, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de restrição quando a gente joga decisões importantes como o orçamento de um governo ou parte do orçamento para a população. A população se sente um pouco responsável também, vocês que trabalham no dia a dia, a população, digo nós, tem como fazer com que nós nos sintamos também responsáveis por esse dinheiro, por esse orçamento e incutir isso nas pessoas para fazê-las participar. É um processo porque a gente vê os números, eu não sei números na região, mas são números que poderiam ser bem melhores, né, de participação. Agora, com o advento da internet, facilitou também muito, acredito eu, não sei desde quando é feito com a internet, através da internet, online, exatamente. Então, qual é o mecanismo que dá para utilizar para fazer com que nós nos sentimos, assim, de fato, participando desse processo tão importante? Vinícius, essa é a pergunta talvez mais difícil, né, que você possa nos fazer, porque vamos lá, né? Pensar a participação de uma forma mais ampla, que não só para o orçamento, é nós, enquanto cidadão, participar daquilo que a gente acha que a gente pode estar ajudando o coletivo. Então, independe de ser só no orçamento. Mas para falar do que a gente está falando aqui, participação hoje, como ela está posta aí na nossa história, e que é uma história única e ímpar, porque eu gosto de frisar isso para mostrar de que a gente faz isso diferente e nós nem nos damos conta, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul. Ela já não é fácil e ela é muito mais resultado das entidades que mobilizam do que a decisão de nós, cidadãos, de participar. Mas sim, a gente conseguiu uma maturidade ao longo do tempo, onde as pessoas diziam assim, ok, eu vou votar. E aquele dinheiro aquele que nós votamos lá da outra vez veio? E aí nos remete àquilo que o Maurício diz. Se nós não conseguimos dar uma boa resposta e dizer sim, veio, foi investido nesse equipamento, foi investido nesse curso, foi investido nesses produtores, nestas agroindústrias, nós não conseguimos, ou pouco conseguimos fazer com que a sociedade continue participando, né? Isso torna o processo mais difícil. Como nós conseguimos agora efetivamente pagar, isso mostra que tem resultado. Por outro lado, isso, da mesma forma, não vai conseguir efetivamente de que todos se comprometam com todo o processo. Essa é a maturidade e o avançar de qualquer processo participativo. Mas, para falar de pouco ou muito, né, é muito difícil dizer o que é esse pouco ou muito. Se nós considerarmos os 100% dos eleitores do Estado e da nossa região, ter 15% deles votando nesses processos, que é o que a gente está fazendo em média, parece pouco. Mas se a gente se comparar a processos eleitorais, né, que são os reconhecidos, legítimos no mundo inteiro, onde a votação não é obrigatória, um processo para um presidente da República num país como os Estados Unidos leva 30% dos eleitores. Ora, nós conseguir 15% dos eleitores para decidir 0,5%, para conseguir decidir 0,5% do orçamento, isso é muito.
se comparado a uma eleição presidencial que leva 30% dos eleitores para votação. Então, depende muito do parâmetro que eu estiver usando. Obviamente que nós sempre imaginamos que poderíamos chegar aos 100%. É a nossa meta sempre. Porque esse apelo da palavra participação popular e cidadã é forte, né? Muito forte. É um apelo muito forte. Maurício, enquanto governo do Estado, nós falávamos antes, cerca de 75% do valor já foi repassado. O valor da última participação tem algum valor pendente? Ainda como estão aí esses investimentos do último processo do ano passado? Nós falávamos antes também, eu brincava com vocês, poxa, parece que foi ontem que vocês estiveram aqui, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, que ano passado foi em agosto, né? Isso. Normalmente é em agosto. Isso, né? Esse ano foi antecipado em função das eleições. Em função das eleições, porque o orçamento tem que estar fechado antes, porque é para o orçamento do ano que vem. Os investimentos oriundos dos orçamentos anteriores, como estão aqui para o Vale do Taquari, Maurício? Nós, como a Cíntia disse aqui, a gente atingiu aí um índice de cerca de 75% do histórico do processo, né? Logicamente que os últimos anos agora do governo Tarso têm nos dado uma condição maior de chegar nesses 75%. Nós estávamos aquém disso, então nós tivemos aí uma retomada e hoje nós estamos com praticamente 90% já de 2012, que eram para ser pago em 2013, pago, e o que foi votado em 2013 está sendo pago regularmente agora em 2014, estamos até dezembro para fazer os acertos, mas não estamos tendo problemas maiores, a não ser algumas questões pontuais. Às vezes a gente tem problema de fazer os pagamentos porque os municípios estão no cadinho, tem dificuldade de receber o recurso, hospitais que existiam na época em que foram votados, os recursos hoje não existem mais, como o Hospital de Santa Clara, o Hospital de Paverama, então a gente tem que ir atrás de tentar viabilizar esses recursos de outra forma. Mas nós não estamos vendo mais problemas de falta de recursos para pagamento. Nós temos problemas, às vezes, burocráticos, como da Secretaria do Meio Ambiente, que às vezes nós temos dificuldade de liberação, né, desses recursos, mas são todos pontuais. Em suma, o processo vem num trilhar bem tranquilo e os pagamentos estão saindo com facilidade. Porque o reflexo é exatamente esse, né? Eu acho que foi ano passado que alguns núcleos da comunidade, inclusive, falavam em boicote, enfim, e acho que até foi assunto que nós debatemos aqui, né, Cíntia? Justo, Vinícius, nós falamos aqui, porque o que aconteceu em março do ano passado, os próprios conselhos regionais de desenvolvimento exato. trabalharam muito forte junto com o governo do estado. Por quê? Porque fazia 2 anos que a gente não estava conseguindo efetivamente pagar, nós vínhamos com pagamentos de 20%, 30% do processo. É esse feedback que tu falava antes, né? A pessoa vai ser convidada a votar, ela diz, opa, peraí, e o do ano passado já foi pago? Acho que isso é importante. Isso aí. E aí o que aconteceu? Houve um acordo em maio do ano passado com o governo do estado. Ali, nesse momento, com o nosso vale, o governador se comprometeu com 9.600.000. A princípio vai ser pago até o final do ano, mas tem isso que o Maurício fala, então acaba que a burocracia às vezes nos impede de ser tão ágeis como gostaríamos, e a gente sabe disso, mas mérito de um trabalho regional aqui, das coordenações regionais, do Maurício, das coordenações da SDR, da educação, da segurança, todos eles, nós conseguimos pagar 95% desse compromisso que teve com a região. Então, imagina que de 9.600.000, 9 milhões praticamente foram pagos entre o ano passado e esse ano, só para falar da participação. Então, quando a gente olhar montantes de orçamento, isso parece pouco, mas imagina o reflexo disso para, por exemplo, 90 agroindústrias, né, Vinícius? É muito significativo pensar de que foi um pouco de recurso para cada uma delas. E aí é imediato, a gente fala em pagamento, a gente consegue levar o cidadão de volta para a votação. E principalmente as entidades voltam a se mobilizar. Por isso que aconteceu ano passado serviu, inclusive, para nós alinharmos o processo, que foi o que aconteceu. E esse ano a gente consegue vir e dizer para os nossos ouvintes, vamos lá, vamos votar, porque nós estamos conseguindo dar conta de pagar aquilo que todos nós decidimos que deve ser importante. Falando a nível de Estado, são esses conselhos que acabam sendo a grande mola propulsora da participação, assim, por exemplo, aqui na nossa região temos o Codevate, entre outras instituições também, outros grupos, mas a nível de Estado também, a participação popular e cidadã tem o suporte nesses conselhos de desenvolvimento em outras regiões do Estado também, Maurício e Cíntia? Sem dúvida. Isso. Aqui,
cada região tem o seu conselho mais atuante ou menos atuante, né? Aqui no Vale do Taquari nós temos a sorte de ter um conselho atuante, um conselho que pensa realmente em desenvolvimento, e isso, junto com o governo do estado, acaba nos facilitando na organização do processo. Em outras regiões não é tão simples, né, Cíntia? Isso. Nós sabemos que algumas regiões têm dificuldade de funcionamento do próprio conselho, e isso acaba dificultando também no funcionamento do processo de participação, porque quem tem know-how para discutir desenvolvimento é o Conselho de Desenvolvimento, ele serve para isso, e quando ele se abstém de fazer essa discussão, acaba dificultando para a região. E aqui não é o caso, aqui o nosso conselho é muito atuante já há bastante tempo e tem facilitado o trabalho, inclusive, da coordenação da participação popular durante o processo, né? Vinícius, até para os nossos ouvintes saberem, né? Quando a gente fala em COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, o nosso CORED é o CODEVAT, Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari. De novo, o estado do Rio Grande do Sul é ímpar nisso. Desde 1991, o estado do Rio Grande do Sul montou os seus conselhos regionais de desenvolvimento. Isso não existe em lugar nenhum do país. Existem formas diferentes de regionalização, mas a única que é enquanto conselho da sociedade civil é aqui no estado do Rio Grande do Sul. De lá para cá, ele foi mexendo, cria um aqui, junta ali municípios e tal. Bom, hoje são 28 no estado. 28 conselhos regionais de desenvolvimento, que hoje, junto com a Secretaria de Planejamento e as coordenações regionais, tocam o processo de participação. Mas os conselhos não fazem só isso, né? Eles pensam participação e pensam desenvolvimento, como o Maurício dizia. E, de novo, isso é um processo ímpar. Então, eu não tenho dúvidas de que o Rio Grande do Sul tem uma maturidade em pensar a participação muito maior de que outras regiões do país, mas mesmo assim nós temos muito por avançar. Algumas regiões, como o Maurício dizia, são mais articuladas, tem mais entidades organizadas, outras nem tanto, mas é processo. E isso é processo, sem dúvida nenhuma, e vem com a maturidade. Bom, processo por processo, vamos falar no processo da participação. Desde ontem online, né, Maurício? E o ápice da votação é amanhã, quando serão feitos os votos presenciais. É isso aí? Queria que tu falasse para nós um pouco justamente desse processo, pegando a chave da palavra, pegando o gancho, que começou ontem e vai até na quarta-feira. A votação, então, da participação popular cidadã desse ano está disponível desde o dia de ontem, né, a partir da internet. Permanecerá a votação da internet durante todo o dia de hoje e permanecerá também durante o dia de amanhã, com a diferença que o dia de amanhã nós teremos urnas espalhadas por todo o estado, por todo o Vale do Taquari, aqui no município. 250 no total. Isso, 250 urnas no Vale do Taquari, diz aqui a Cíntia, né? Aqui em Teutônia teremos urnas no hospital, teremos urnas no Mercado Languiru, urnas na escola aqui no Gomes Freire em Languiru, no Sindicato Rural, né? E nós esperamos sim, como eu disse antes, uma votação expressiva esse ano, visto que o processo atingiu uma certa maturidade aqui no Vale do Taquari. A gente conseguiu, durante todo o processo, produzir projetos que estão contemplados na urna, que são projetos que têm tudo a ver com as características dessa região. Portanto, todos os projetos que forem aprovados vão fazer diferença na vida das pessoas do Vale, né? Bom, a votação online, ela necessita de quê? Também do título, para presencial tem que levar o título de eleitor, né? Ou o RG. O RG, uma identificação com foto. Exato. Funciona da mesma forma que a eleição para... O documento é o mesmo, pelo menos. O documento ou o título ou a carteira de identidade. Isso. Na internet você pode, acessando o site participers, né, .com.br, e também tem o site do MEU, que é um cadastro agora dos serviços do governo do estado. Mas na internet também é uma oportunidade de voto só, também com documentos. Sim, tem que ter o título e a carteira de identidade também. Quando tu fazes o cadastro no MEU, que é o www.meu.rs.gov.br, você acaba, a partir desse cadastro, podendo votar sem apresentar o documento, que você já apresenta o documento na hora do cadastro do MEU, e ali você vai utilizar este cadastro tanto para as promoções da nota fiscal gaúcha, como outros aplicativos do governo do estado, incluindo também a questão da votação da participação popular. Então, título de eleitor ou carteira de identidade ou outro documento com foto. Isso, importante, Vinícius, falar aqui para o nosso ouvinte, né?
A cédula tem 18 projetos. Exatamente. Esses 18 projetos vão estar concorrendo aos 6.900.000, que é o que o Vale vai receber no orçamento do ano que vem. Ali vão ter projetos na área da segurança, da saúde, da cidadania, do desenvolvimento econômico, da educação, do esporte, do turismo. A pessoa vai optar por 4. Vão ser eleitos os projetos mais votados, considerando os critérios que foram decididos já desde a audiência lá em março. Quais são? Teto máximo de recurso de 1 milhão para a segurança. Teto máximo de recurso de 2 milhões para o desenvolvimento rural e irrigação. Teto máximo de 1.970.000 para a saúde. Os outros 1.930.000, os projetos restantes, que é na área da cidadania, do desenvolvimento econômico e do esporte, turismo, vão estar concorrendo. Então, cada eleitor vota em 4, vão ser eleitos os mais votados, considerando estes critérios que a gente falava agora, até chegar aos 6.900.000. Além dos 18 projetos, tem 5 prioridades estratégicas que foram eleitas e definidas. Essas são prioridades que são temas, tá, regionais, que nós vamos indicar ao governo do estado que ele olhe quando fizer o orçamento para a nossa região com mais afinco para esses projetos. Prioridades, que não caberiam nos 6.900.000, são temas mais abrangentes, mas são indicativos regionais de temas que são, para nós, importantes. Tem 2 na área da saúde, um deles é a regionalização dos hospitais, que já estava ano passado, volta esse ano, pensar de forma regional a nossa saúde. O outro é específico na traumatologia, investimentos em traumatologia, que é uma complexidade que a gente tem ainda deficiência no atendimento à nossa população. Um aumento de efetivo na segurança pública. Hoje a gente fala e falávamos ainda ontem, nós temos um efetivo da década de 80 e uma população de 2014. Exato. E ontem conversando, 65% do previsto, e o previsto é da década de 80, é isso que a gente tem. Então nós estamos muito aquém disso. A questão da sanidade animal, não precisamos aqui, Vinícius, falar do quão importante é este tema para a nossa região, e a duplicação da 129 e 130 entre Bonsul e Venâncio Aires. Desses 5, a população vota em 2, que também os 2 mais votados vão ser indicados para o governo do estado enquanto prioridades regionais. Então, oportunidade amanhã, das 7 às 18, e vão ter urnas até às 23, principalmente nas escolas, da população votar em 4 projetos e 2 prioridades para conseguir decidir e ajudar a decidir para onde vai esses quase 7 milhões aqui na região. Online, a presencial vai até às 18? Até às 18 e algumas urnas até às 23. Online vai até? Meia-noite. Até a meia-noite da quarta-feira. 23h59. Isso, exatamente. Isso. Bom, vamos torcer aí e fazer esse chamamento para que a população de fato participe e que, mais do que participar, eu repito o que eu dizia antes, essa palavra tem um apelo muito forte, participação popular e cidadã, que nós possamos aí, no sentido de fato, participantes desse processo, que os recursos venham para a nossa região. Maurício Rocha esteve conosco, coordenador regional da participação popular e cidadã. Obrigado, Maurício, tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vini, obrigado a todos os ouvintes pela atenção. Cíntia Agostini, mais uma vez, sempre muito bem-vinda aqui conosco. Até uma próxima oportunidade, Cíntia. Obrigada, Vinícius. E eu quero aqui aproveitar o último minuto que a gente tem para dizer assim, votem, tá? Acessem o site, participa.rs.gov.br, vão até uma urna, votem, convidem os seus para votar, porque este é um dos momentos que nós temos, enquanto cidadão, de ser participantes, para usar a tua palavra, Vinícius, e ajudar a decidir o que a gente quer para o nosso vale. Então, é uma oportunidade que a gente tem, não vamos desperdiçar. Então estão todos chamados, particularmente a cada um, a votar. Nós estamos num ano que estamos falando quase exclusivamente, olhamos para a TV agora, qual é o assunto? É Copa. Né? Espero que a gente não nos esqueçamos que em outubro temos as eleições, que esse sim é o grande evento de 2014. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Maurício. Vinícius. Cíntia, presidente do Codevate.